paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Uma alegria estar com você mais uma vez. Nós estamos estudando juntos já há algum tempo as lições da Escola Bíblica Dominical. Já demos início ao novo trimestre, ao último trimestre do ano de 2017, com a lição dos adultos, ou a revista dos adultos, que já está sendo estudada, com o tema A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É uma alegria poder participar desse tempo de estudo com todos vocês. Nós vamos fazer o comentário da lição número 2, do dia 8 de outubro de 2017, a lição que vai falar sobre a salvação na Páscoa judaica. Lembramos que a Páscoa judaica é o evento mais importante da história do povo de Israel, que foi a libertação que houve através de Moisés no Egito. E o capítulo 12 do livro de Êxodo nos apresenta esse momento da instituição da festa da Páscoa. E hoje nós vamos pensar um pouco sobre o tema da salvação na Páscoa judaica. O texto áureo da lição diz: Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Êxodo 6:6. A verdade prática diz: a libertação do povo israelita vislumbrava um plano divino maior, libertar e salvar a humanidade. A leitura bíblica em classe está em Êxodo 12, 21 a 24 e 29, que é justamente extraído do capítulo onde a Páscoa judaica a Páscoa foi estabelecida no meio do povo de Israel. E nós devemos nos lembrar que naquele momento em que Deus estava estabelecendo a Páscoa, o próprio capítulo 12 de Êxodo e o versículo 2, Deus diz ao povo de Israel desta maneira: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. E este será, versículo 2, eu li o 3, deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Então, os israelitas, eles têm um calendário civil. Esse calendário civil, ele começa no mês chamado Tisri. Eles têm também o calendário religioso. Esse calendário religioso começa justamente no mês em que foi instituída a Páscoa, que é o mês de Abib. Era assim como os cananeus denominavam este mês, que significaria para nós, ou representaria para nós, corresponderia para nós ao mês de abril. Então, Abib, primeiro mês religioso, ele também é chamado de Nissan, pelos babilônicos. Aparece na Bíblia também dessa forma. E foi o mês, no 14 deste mês, que foi imolado o cordeiro da Páscoa, ou os cordeiros para a Páscoa, naquele momento em que Israel estava para sair da terra do Egito. E nós nos lembramos também que outras orientações de Deus dadas ao povo era que eles deveriam comer a carne do cordeiro assada, deveria ser acompanhada também com ervas amargosas, e eles deveriam também acompanhar com pães asmos, e a festa da Páscoa
ela era sucedida ou foi sucedida, segundo a própria orientação de Deus, não no Egito, porque no Egito, na noite em que foi comido a refeição pascual, naquela mesma noite o povo de Israel, ele saiu do Egito. Mas a comemoração da Páscoa, no decorrer da história do povo de Israel, era seguida da festa dos pães asmos. Durante 7 dias, eles comiam os pães asmos. Então a Páscoa e a festa dos pães asmos era praticamente uma festa única, embora às vezes alguém possa fazer alguma separação, mas pode muito bem também ser considerada uma festa única, no sentido de que a Páscoa era comemorada e logo em seguida já vinham os 7 dias dos pães asmos, tudo para relembrar a saída do povo de Israel do Egito. Então, esse aspecto da libertação é o aspecto relacionado à Páscoa. O povo lembrava-se, comemorava a libertação do Egito. E essa é uma palavra muito forte, porque quando nós falamos de salvação, nós estamos falando de libertação. Por isso que a lição, ela trata da salvação na Páscoa judaica. Porque assim como Israel foi liberto do Egito pela ação poderosa de Deus, assim também os pecadores, eles são libertos do poder do pecado, da condenação do pecado, pela salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, esse momento marcante na história de Israel dá início ou está embutido, incluído no ano ou no mês de Abib ou Nisan, que é o primeiro mês do calendário religioso judaico. E o aspecto importante, como eu já disse, o aspecto da libertação, ele é enfatizado no ponto 1 da nossa lição, que fala sobre a instituição da Páscoa. Você nota lá em Êxodo capítulo 12, que foi o próprio Deus quem orientou, quem instituiu e quem determinou todos os procedimentos e a maneira como a Páscoa deveria ser celebrada. E Deus orientou Moisés, que transmitiu para o povo, e o povo fez exatamente da mesma forma. Então, cada família deveria tomar um cordeiro ou um cabrito, e eles deveriam imolar, eles deveriam, como eu já disse, comer a carne daquele animal durante a noite ou à noite, mas o sangue daquele animal eles deveriam pegar, molhar com isopo e colocar nos umbrais e nas vergas das portas das casas dos israelitas. Segundo a orientação de Deus, naquela noite o destruidor iria passar sobre a terra do Egito, mas onde estivesse o sangue nos umbrais da porta, então o povo ia ser preservado. E isso aconteceu com os israelitas, porque morreram todos os primogênitos dos egípcios, desde o primogênito de Faraó até o primogênito do servo, inclusive os primogênitos dos animais também. Foi um extermínio, foi uma praga terrível que culminou com a saída do povo de Israel. Mas, no meio do povo de Israel, não pereceu sequer uma pessoa e nenhum animal, porque eles estavam protegidos, porque eles haviam seguido a orientação de Deus na íntegra. E esse momento, então, resultou na libertação. Eles saíram. Eles eram escravos no Egito. Diz a Bíblia que eles ficaram escravos ali por muito tempo. O tempo que Israel ficou no Egito foram 430 anos ao todo, sendo que a grande parte desses anos foi vivida num momento de grande sofrimento. Eles sofreram muito, muito mesmo. E isso se tornou, essa libertação, o acontecimento mais importante na história do povo de Israel, o êxodo, a saída, a libertação. Porque da noite para o dia, os egípcios perderam os serviços
de cerca de 600 mil homens e certamente muito mais de 1 milhão de crianças, de mulheres. Lá no capítulo 12 de Êxodo, no versículo 37, nós lemos: os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens de pé, além de mulheres e crianças. Então, aí alguns estudiosos falam em mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Então, você vê que do dia para a noite, ou da noite para o dia, o povo egípcio perdeu essa poderosa mão de obra que eles tinham ali, perdeu o serviço de uma grande multidão de pessoas, pelo menos 600 mil homens que estavam ali trabalhando como escravos no Egito. Eles construíram cidades ali para Faraó e aquela coisa toda. Mas eles foram libertos. Foi livramento nacional, a libertação nacional, a libertação da escravidão. E aí então a Páscoa comemora, ela celebra, ela festeja esse momento de libertação. Então esse é o primeiro aspecto interessante quando a gente relaciona a Páscoa judaica com a salvação na Páscoa judaica, esse aspecto da libertação, porque a salvação em Cristo é a libertação do pecado. Paulo explica isso em Romanos, capítulo 6, quando ele fala que nós somos libertos do pecado. Também ele explica isso na carta aos Gálatas, quando ele fala da graça de Deus. O próprio Tiago também fala da liberdade. Enfim, o Novo Testamento mostra a libertação do pecador em Cristo Jesus, no nosso Salvador, no nosso Redentor, aquele que é o Cordeiro de Deus. Então, quando nós olhamos para a Páscoa, nós vemos a figura essencial do Cordeiro. Êxodo capítulo 12, o verso 5, está escrito: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Então veja aqui, ele não podia ter defeito, tinha que ser macho de 1 ano. Então essa era a orientação, essa era a especificação dos cordeiros que deveriam ser sacrificados na Páscoa. Lembrando que cada família deveria sacrificar um cordeiro ou um cabrito, e sendo a família uma família pequena, podia unir-se a outra família pequena e sacrificar um cordeiro para 2 famílias, mas o sangue deveria ser colocado nos umbrais da porta. Então, o cordeiro é uma figura central na celebração da Páscoa. Sempre será, sempre foi uma figura central na celebração da Páscoa. A ênfase também no sangue do cordeiro colocado nos umbrais da porta, porque trouxe proteção. Quem estava dentro de uma casa, protegido pelo sangue naquele umbral da porta, ele estava descansado, protegido, guardado, porque a morte não chegaria ali. E assim é com Jesus também, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Aquele Cordeiro da Páscoa, os cordeiros sacrificados na Páscoa, eles apontavam para Cristo, para o Senhor Jesus Cristo, que é sim Ele, o Cordeiro de Deus. Isaías capítulo 53, talvez seja o texto da palavra de Deus que mais se aplica à figura do Redentor como o Cordeiro. No capítulo 53, versículo 7, nós encontramos essas palavras. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro. Como um cordeiro. Ele foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que, diante de seus tosqueadores, fica calada, ele não abriu a sua boca. Então Jesus, ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal.
O profeta Isaías, ele profetizou e ele aplicou a figura do Messias, a pessoa do Messias como o Cordeiro. E quando o Novo Testamento, nós lemos logo no começo do Novo Testamento, nós vemos essa ênfase dada pelo próprio João Batista, que foi o precursor do Messias. Lá no capítulo 1, versículo 29 do Evangelho de João, nós vemos João Batista testificando que Jesus era o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Está escrito assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus, apontando para Jesus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. E essa palavra Cordeiro está vinculada à Páscoa, ao Cordeiro da Páscoa, porque o próprio apóstolo Paulo, ele faz esse vínculo, ele faz essa ligação em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, quando ele diz que nós devemos, ele disse à igreja de Corinto: façamos, pois, festas com os asmos da sinceridade e da verdade. E ele fala, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, a nossa Páscoa. Veja que ele está dizendo que Cristo é a Páscoa. E é interessante quando a gente pensa isso, está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Cristo, a nossa Páscoa. Cristo é a Páscoa. Ele é o Cordeiro, mas ele é a própria Páscoa. Assim como essa linguagem também, ele está lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 21, nós temos isso lá também. Está escrito assim, Êxodo 12, 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem a Páscoa. Outra tradução diz: sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Mas a tradução mais correta é: sacrificai ou imolai a Páscoa. Tem uma tradução que usa essa expressão, imolai a Páscoa. Então, o próprio Cordeiro é chamado de Páscoa, porque sem Cordeiro não tem Páscoa. Só existe a Páscoa por causa do Cordeiro. Só não houve morte por causa do sangue do Cordeiro. Então, o próprio Cordeiro é chamado de Páscoa. Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Almeida Revista e Atualizada diz: imolai a Páscoa, o Cordeiro como a Páscoa. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo fala de Jesus como a nossa Páscoa. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é o nosso libertador. Nós fazemos festa em Cristo, com os asmos da sinceridade e da verdade, pela salvação, pelo livramento operado por Cristo, através do seu sangue. E o sangue do Cordeiro, como eu já disse, essencial na celebração da Páscoa. Em Êxodo capítulo 12, versículo 7, está escrito: passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. E esse sangue estava ali por quê? Veja o versículo 13 desse mesmo capítulo 12. O sangue será um sinal. Então, o sangue do Cordeiro era primeiramente um sinal. Sinal. Por quê? Porque disse Deus: esse sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Outra tradução diz: passarei por cima.
a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então o sangue era o sinal, e vendo Deus o sinal, passaria por cima. Daí vem a palavra Pessá, ou Páscoa, que é passar por cima. Não iria parar, a destruição não iria chegar, a morte não iria atingir nenhuma família protegida pelo sangue, que era o sinal ali. E esse sinal maravilhoso na nossa vida hoje é o sangue de Jesus. A salvação pelo Cordeiro de Deus, que tem no seu sangue que ele derramou na cruz, o sangue que nos dá a proteção e nos livra da morte eterna, da ira de Deus, da condenação justa de Deus para o pecado. Mas em Cristo Jesus, pelo seu sangue, nós somos guardados nessa salvação maravilhosa, porque o seu sangue é o sinal na nossa vida, porque nós fomos lavados. Por isso que Pedro diz na sua carta que nós não fomos comprados, nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver com prata, ouro ou pedras preciosas, mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O sangue precioso de Jesus Cristo, que lavou os pecados de cada crente, de cada salvo, e garante-lhe a isenção, a segurança contra a condenação eterna. Por isso que quem está em Cristo não tem condenação. Capítulo 8 do livro aos Romanos, o apóstolo Paulo explica muito bem isso. Se alguém está em Cristo, não tem condenação. Eu me lembro de um versículo em João capítulo 5, versículo 24, que diz que Jesus diz: quem crê em mim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Crer em Jesus Cristo, ser lavado no sangue de Jesus Cristo, ter o sinal do sangue de Cristo na vida, nos dá esse privilégio maravilhoso, porque ele é o sinal que nós temos na nossa vida. Agora o versículo 22 do capítulo 12, também tem algo importante aqui. Deus disse assim: molhem um feixe, através de Moisés, né? Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia, e passem o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Nenhum de vocês poderá sair da casa até ao amanhecer. Deveria ficar ali para ser protegido. Ou seja, só existe verdadeira proteção de salvação, de perdão dos pecados, através do sangue de Jesus Cristo. Se a pessoa saísse da casa, ela não estava protegida. Assim como o pecador, ele não está protegido, porque ele não tem o sangue de Jesus na sua vida. A verdadeira proteção espiritual não está em mandigas, não está em simpatias, não está em penitências, não está em objetos religiosos, em superstições, misticismo. A verdadeira proteção espiritual está em ser salvo por Cristo, guardado por Cristo, protegido por Cristo. Ele é o nosso abrigo, ele é a nossa torre forte. O escritor de Provérbios, Salomão, ele disse que torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará num alto retiro, ou num alto refúgio. O salmista também disse assim: ele me escondeu no seu pavilhão, sentindo-se guardado, sentindo-se protegido. Assim como os discípulos, eles se sentiam protegidos por Cristo. E Cristo os guardou mesmo. Lá na oração do capítulo 17 do Evangelho segundo João, o próprio Jesus disse assim ao Pai: enquanto eu estive no mundo com eles, eu os guardei em teu nome, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse.
porque de Judas já a Escritura se cumpriria e se cumpriu na vida dele. Mas aqueles que creram, aqueles que foram alcançados na graça maravilhosa de Cristo, eles foram preservados, eles foram guardados, porque Jesus os guardou. Essa é a verdadeira proteção espiritual. E a nossa parte nisso tudo é crer, é confiar, é obedecer, seguir a palavra de Deus, eles tinham que seguir essa orientação aqui. Nós também temos que crer na palavra do Senhor. Nós temos que nos apegar à palavra de Deus para podermos ser guardados. Crendo em Jesus Cristo, estaremos guardados, protegidos nesse abrigo maravilhoso, nesse abrigo glorioso contra todos os perigos e principalmente a destruição e a condenação eterna por causa do pecado. A pior desgraça para um ser humano é passar a eternidade longe de Deus, porque não foi salvo por Jesus. Mas quando ele é salvo por Cristo, ele está guardado nessa vida e guardado para a vida eterna, porque Jesus foi preparar o lugar, um abrigo eterno para nós, na nossa lei. Na casa, disse ele, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Ele foi lá preparar lugar para nós, nesse abrigo eterno, nesse refúgio eterno, sempre guardados, sempre protegidos. Versículo 23 diz assim: quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Não vai ter morte. Como a salvação em Cristo não tem morte. Jesus disse que aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ele está falando, é claro, não da morte física, porque todos passaremos, mas ele está falando da separação eterna. Porque uma vez que você foi salvo e ligado por Cristo, você tem a vida eterna. A vida eterna com Deus. Por isso que Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. João 5, 24 diz que passou da morte para a vida. Então, fiquemos nessa proteção. Nos mantenhamos debaixo deste sangue. Vivamos debaixo desse sinal maravilhoso, nessa crença gloriosa, nessa salvação bendita que nos dá tanta garantia, tanta segurança e tanto conforto. O ponto 2 da lição, então ele fala justamente do Cordeiro da Páscoa. E nós temos essa relação do Cordeiro no Antigo Testamento, lembrando que no Antigo Testamento, não apenas na Páscoa, mas o próprio pacto de Deus com o povo de Israel no Sinai, no capítulo 24 do livro de Êxodo, ele foi também marcado com o sangue ali, o sangue que foi derramado no animal, e aquele pacto do Sinai, ele foi estabelecido no sangue. E nós sabemos que o novo pacto que nós vivemos hoje, não do Sinai, mas o pacto da graça em Jesus Cristo, ele também foi estabelecido com sangue. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 20, o próprio Jesus disse, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, do novo pacto. Porque o antigo pacto foi feito lá no Sinai com o povo de Israel e o povo não se manteve nele. Mas Deus estabeleceu um novo pacto no sangue de Jesus. E o ponto 3 da lição fala justamente disso. O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Cordeiro da Páscoa, ele teve o seu sangue derramado. O seu sangue tinha que ser colocado nos umbrais da porta, nas vigas, nas laterais, na parte superior da Páscoa. Essa era a condição para que o povo pudesse ser guardado e liberto. Já no Novo Testamento,
é algo espiritual, é o sangue de Jesus, uma única vez derramado e poderoso para purificar-nos de toda transgressão, purificar-nos de todo pecado. Então essa salvação, ela está envolta nesse novo pacto, nesse sangue precioso, não mais sangue de cordeiros, de cabritos, de animais, mas o sangue de Jesus, que é poderoso, poderoso para tirar o pecado. Não cobrir apenas o pecado, mas tirar o pecado, a condenação do pecado, o poder do pecado e a garantia de que um dia estaremos desfrutando uma eternidade sem nunca mais existir a possibilidade da presença do pecado. Que coisa linda, que coisa maravilhosa é a salvação. Então a Páscoa é a festa que representa, que tipifica a libertação do povo, mas aponta para uma libertação muito maior, que é a libertação do poder de Satanás, do poder do pecado, do poder da morte, para uma vida abundante. É como sair de um abismo escuro, como o próprio salmista fala lá no Salmo 40, um charco de lodo. É como sair desse ambiente escuro, desse ambiente tenebroso, desse ambiente de sujeira e vir para um lugar limpo. É como sair de um pântano e ir para um jardim maravilhoso, um jardim cheiroso, com muitos frutos, com muitas flores, com a temperatura amena, com muita paz. Então veja que contraste que não dá, não é? Sair de um pântano e estar no jardim. Sair de um lugar de lodo, difícil de andar, difícil de viver. Pense num pântano fedido, num pântano escuro, cheio de perigos. E agora pense num jardim de paz, pássaros cantando, flores exalando seu perfume. E muita paz, muita tranquilidade. É um contraste. E é assim que a salvação em Cristo nos faz. Ela nos tira de um ambiente totalmente contrário a nós, terrível para nós, e nos transfere para um lugar de imensa paz, que é o próprio Jesus, o próprio Cristo. Por isso que em 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Em Cristo, em Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, porque nós temos essa salvação, nós somos libertos em Cristo Jesus para viver uma vida de liberdade, de paz e de santidade por causa dessa salvação maravilhosa. Então é assim que a gente pode pensar um pouquinho sobre a salvação na Páscoa judaica. Libertação para uma nova vida, uma nova conquista. Com Israel nós sabemos, foi uma história de muitos altos e baixos, mas nós sabemos que em Cristo Jesus, aí sim, não é mais uma figura, mas é a perfeição, é o cumprimento, e aí é uma vida plena no Espírito, é uma vida de perfeitas convicções, e é uma vida guardado e protegido debaixo da graça de Deus. Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando, que Deus abençoe a sua vida grandemente.